Bem-vindos ao Inteiro Teor. Aqui você fica por dentro de decisões da Justiça Federal na Primeira Região. Não sai daí! Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegura indenização à vítima de erro de diagnóstico. SMAF promove encontro para discutir a efetividade da conciliação no sistema de justiça em tempos de pandemia. TRF da Primeira Região determina prazo para o INSS analisar requerimentos de benefícios previdenciários. Saiba mais agora, aqui no Inteiro Teor. É relativamente comum ouvir falar em erro médico. Mas você sabe que existe também erro de diagnóstico? Um paciente recebeu 2 resultados de HIV positivo e meses depois descobriu que os exames estavam errados. O homem processou o laboratório que fica na Bahia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou que não há dúvidas de que o falso diagnóstico de AIDS provocou abalo psicológico no paciente. Saiba mais detalhes dessa decisão na nossa próxima reportagem. É comum ouvir falar de erro médico, mas também existe outro tipo de erro, o de diagnóstico. Karine sempre teve o sonho de ser mãe. Ela e o marido esperaram o melhor momento para planejar o bebê, até que veio a confirmação. Fazendo um teste de gravidez, descobri que estava grávida. Aí fui fazer uma primeira ecografia, que não deu para poder observar nada, porque era o primeiro dia de atraso menstrual, então não deu para ver nada. A médica pediu para poder repetir com 10 dias. Nesse período eu fui dar entrada no pré-natal, fui para o hospital, marquei consulta, dei entrada no pré-natal e conversei com o médico e ele solicitou outra ecografia. Foi aí que começou o pesadelo. Quando fui fazer outra ecografia, o médico da clínica falou que eu estava com uma gravidez ectópica e que eu precisava retirar o embrião urgente porque ele estava compatível com o tamanho de 6 semanas, não tinha batimento, que ele falou que poderia gerar uma hemorragia. Aí eu fui para o pronto-socorro, eles não repetiram o exame, me internaram falando que seria uma cirurgia de emergência. O drama dessa mãe não parou por aí. O médico que a operou disse que o diagnóstico estava errado, que ela tinha apenas um cisto e que a gravidez estava mantida. 24 horas após a cirurgia, ele foi no meu quarto me dar alta. E no momento da alta ele falou que eu continuava grávida, porque meu beta continuava duplicando. Mas com mais ou menos uns 6 dias depois da cirurgia, comecei a ter um sangramento. E esse sangramento foi só aumentando, que aí uma hora eu cheguei para o hospital e aí foi diagnosticado como aborto espontâneo mesmo. O cisto que o médico tinha retirado foi para a biópsia e ficou comprovado que era o corpo lúteo, responsável pela nutrição do embrião nas primeiras semanas. Uma sequência de erros que custou um sonho e uma vida. Eles fizeram a cirurgia sem necessidade, erraram o diagnóstico e ainda tiraram a fonte de nutrientes do embrião que fez eu perder o bebê. Se parece inacreditável ter um erro de diagnóstico, imagine receber 2. Foi o que aconteceu com um homem no Nordeste. Ele recebeu 2 exames com resultados positivos para o teste de HIV. Os laudos foram feitos pelo laboratório da Universidade Federal da Bahia. Só 8 meses depois, ele descobriu que os diagnósticos estavam errados. O homem entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais. Ele alegou que toda a situação provocou transtornos emocionais para ele e para a família. Em primeira instância, o pedido foi aceito. A instituição foi condenada a pagar R$15 mil de indenização. Para o juiz, ficou comprovada a falha da Universidade da Bahia e os danos causados ao paciente. Mas houve recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Daniele Maranhão, entendeu que não há dúvidas de que o falso diagnóstico provocou abalo psicológico no paciente. A magistrada ainda aumentou o valor da indenização para R$30 mil. Esse constrangimento, esse mal-estar, esse sentir negativo, ele é recompensado não do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral. E como nós não temos uma forma de recompensar a pessoa da mesma forma em que ela teve o prejuízo, essa recompensa ela é traduzida em valores. Então, por isso, nós falamos em danos morais.
Então, no caso em específico, a parte, né, essa pessoa que se viu constrangida por uma informação falsa de um hospital por 2 vezes, ela teve então reparado o seu direito moral por todo o constrangimento que ela passou. Esta infectologista explica que o exame de HIV passa por várias etapas até a confirmação da doença. Para fazer o diagnóstico de HIV, nós precisamos de exames muito confiáveis. São realizados, então, primeiramente, um exame de triagem, que geralmente é o ELISA, é um exame que tem uma alta sensibilidade. Então, é um exame que é projetado, digamos assim, para não deixar passar nenhum caso de uma pessoa que tem o HIV e que o exame venha negativo, né? Então, é um exame muito sensível. A partir do momento que vem um exame positivo, ainda não podemos fechar o diagnóstico. É necessário um segundo exame confirmatório e uma segunda coleta de sangue também para descartar a possibilidade de algum tipo de troca de amostra, enfim. Então, a partir dessa segunda coleta de exame e do exame confirmatório é que a gente pode confirmar o diagnóstico de infecção pelo HIV. Ela explica ainda que, se forem seguidas todas as etapas da forma correta, dificilmente haverá erro no resultado. Quando os laboratórios seguem a série de normas indicadas pelo Ministério da Saúde, esses erros passam a ser extremamente raros. Mas, quando ocorrem, causam sofrimento irreparável. No caso de Karine, que perdeu o bebê após a sucessão de erros de diagnóstico, agora resta a esperança da chegada do tão esperado dono deste balancinho. E veja a seguir. Escola da Magistratura Federal promove encontro para discutir a efetividade da conciliação no sistema de justiça em tempos de pandemia. Tribunal Regional Federal da Primeira Região determina prazo para o INSS analisar requerimentos de benefícios previdenciários. É já, aqui no Inteiro Teor. A conciliação tem ajudado a desafogar o poder judiciário. E a necessidade de se fomentar a cultura de resolução extrajudicial de conflitos é uma unanimidade no meio jurídico. Isso ficou claro durante o 4º encontro da série Diálogos Jurídicos com a Magistratura, promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. O foco do evento, realizado no dia 21 de setembro, foi a efetividade da conciliação no sistema de justiça em tempos de pandemia. Quem dá mais detalhes é Ana Paula Souza. A desembargadora federal do TRF1 e coordenadora do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, SISTICOM, Gilda Sigmaringa Seixas, abriu o evento e mediou os debates, enfatizando que o pensamento da litigância ainda é predominante no âmbito do direito e que é necessário um esforço para ampliar a cultura da conciliação. Tenho a plena convicção de que as partes podem, sim, solucionar seus problemas e se responsabilizarem pelas suas soluções. A conciliação, senhores, ela é boa para todos. Os palestrantes destacaram ações específicas que têm gerado resultado positivo no trabalho da conciliação, como para o cidadão que tem o resultado final do processo de forma rápida, a economia para a fazenda pública com redução de gastos com juros, correções monetárias e honorários, além de ganhos para o Poder Judiciário ao reduzir o número de processos em tramitação, permitindo uma atuação mais célere e efetiva e que está de acordo com o princípio constitucional da razoável duração do processo. O Procurador Regional Federal da Primeira Região, Siddhartha Costa de Azevedo, explicou a sistemática de acordos no âmbito da PRF1 e ressaltou que as audiências virtuais têm garantido a continuidade do trabalho, apesar da pandemia. Para Siddhartha, o principal entrave é a não realização de perícias, uma atividade especificamente presencial. Como resultado do esforço, a equipe da PRF1 de benefícios por incapacidade apresentou quase 15 mil propostas de acordo, com 53,11% de aceitação.
Já o grupo de 12 procuradores que cuida das demandas sobre segurados regionais e assistência social apresentou 2.381 propostas de conciliação entre julho e agosto de 2020. O próximo projeto foi apresentado pela juíza federal e coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação da Bahia, Ana Carolina Dias Lima Fernandes. O projeto Concilia Teams nasceu em abril para dar continuidade ao trabalho de conciliação que já vinha tendo bons resultados na seção judiciária da Bahia. A magistrada elogiou o empenho do TRF1 em disponibilizar a plataforma Teams para que a atuação judicial não fosse prejudicada com a suspensão do trabalho presencial. Ana Carolina detalhou a rotina do Concilia Teams. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, avalia criteriosamente os processos que podem ser alvo de conciliação. Posteriormente, as partes indicam se têm interesse na audiência virtual e o SEJUC agenda sessões no Teams. Os acordos são homologados em até 48 horas e o índice de acordo com o INSS chegou a 90% durante a pandemia. Conciliar é uma atividade que ela exige vocação. Ela exige um pouquinho mais de boa vontade de quem participa, seja para pesquisar um documento, seja para consultar um banco de dados, seja para tirar uma dúvida a mais no momento da sessão de conciliação. A recompensa é saber que desse esforço a mais, aquele acordo celebrado, ele vai ter um enorme efeito na vida do segurado, que efetivamente chega a esse intento de conciliar. Isso vai abreviar a duração do seu processo, vai permitir a implantação imediata do seu benefício, ou seja, os efeitos na vida do segurado eles são incalculáveis. A juíza federal e coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação do Distrito Federal, Rosimeire Gonçalves de Carvalho, falou do papel da conciliação na efetividade das políticas públicas e da preocupação em tempos de pandemia com as audiências e com a suspensão das perícias. Ela explicou que a equipe do centro focou o trabalho nos benefícios de prestação continuada de assistência social, que tiveram autorização de dispensa de perícia. De acordo com Rosimeire, durante a pandemia, o SEJUC-DF realizou 981 audiências virtuais com 70% de acordos. Isso possibilitou que mais de 8 milhões de reais fossem injetados na economia a partir das negociações. Há outras iniciativas do SEJUC na área de fundiária. Estamos começando algo com os quilombolas e o que se percebe é que na estrutura administrativa essa ideia ela está ampliando e você tem que trabalhar, né? Tem muito a ser feito. Nós que estamos no meio desse processo precisamos ter mesmo todo esse carinho que a doutora Ana Carolina colocou, de nos dedicarmos um pouco além, né, do nosso dia a dia para que essa filosofia realmente passe a ser o vetor de toda a administração pública. Em um mundo cada vez mais digital, as filas nas portas das agências do INSS agora são virtuais. Mas isso não significa que a Previdência Social não tenha que respeitar prazos para analisar os pedidos que chegam. A discussão sobre que prazo seria esse chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A repórter Daniela Garcia dá mais detalhes. Em janeiro, Lilian descobriu um câncer gástrico e precisou passar por uma cirurgia delicada. Por isso, precisou se afastar do trabalho. Retirou o estômago, baço, vesícula e parte do pâncreas. Pouco depois, um novo tumor, desta vez no fígado. Além da nova rotina de sessões de quimioterapia e de tudo que envolve o tratamento, ela ainda teve problemas para receber o auxílio-doença. Foram cerca de 4 meses de espera. Estou desde março sem receber o salário, eu não tive nenhum retorno do INSS, preciso muito do meu pagamento para usar para medicamentos, todos os medicamentos que eu uso são medicamentos caros. E eu não consigo, eu tenho que pedir ajuda para poder conseguir auxílio nessas medicações. Eu me sinto injustiçada com isso, inclusive é o momento que você mais precisa, que é o momento que você está doente, que você precisa muito desse auxílio para fazer pagamentos, para poder, além dos pagamentos que você já tinha, ainda surgem
alguns que você tem que gastar com medicamentos caros, tudo é muito caro. O pedido de Lilian foi deferido durante a produção desta reportagem, mas a demora na análise de diferentes requerimentos de benefícios pelo INSS ainda é realidade para muitos segurados. Recentemente, um caso foi parar na Justiça. Um trabalhador pediu a aposentadoria por idade rural ao INSS administrativamente, mas após 6 meses sem nenhuma resposta, ele decidiu entrar com um processo judicial. Ao analisar a situação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença da Seção Judiciária do Pará e deu à autarquia o prazo máximo de 30 dias para análise do requerimento. A primeira turma do TRF1 destacou que a Lei de Procedimento Administrativo prevê esse mesmo prazo para que os pedidos sejam decididos no âmbito federal. O relator desembargador federal Wilson Alves de Souza entendeu que no caso ficou caracterizado excesso de prazo injustificado, uma vez que a Lei de Benefícios da Previdência Social dispõe que o primeiro pagamento do benefício seja feito em até 45 dias depois da data da entrega dos documentos necessários. Este advogado destaca que o benefício previdenciário concedido com atraso deve retroagir à data de formulação do pedido. O que se observa é que há um lapso temporal significativo entre a formulação do pedido e a análise dessa documentação necessária para a concessão do benefício, sobretudo quando há necessidade de realização de perícia. E esse cenário foi agravado com a pandemia. Existem muitos relatos de segurados que sequer conseguem ter acesso ao INSS por meio do telefone de contato. Por meio de nota, o INSS informou que precisou desenvolver um novo sistema de análise para processamento dos pedidos de antecipação do auxílio-doença e que o mesmo já está em funcionamento. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!